motociclista escudo porta do seu motoclube. Por exemplo, Pregadores do Caminho, tem ali o nome, né? Pregadores do Caminho. Por que Pregadores do Caminho? O que Jesus diz? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso a gente é pregador do caminho, pregador de Jesus, pregador da vida. Então assim, Pregadores do Caminho tem o nome do clube. A gente tem aquele fogo ali. O que é aquele fogo? Fogo do Espírito Santo. Lembra que eu falei lá no começo? O que nos conduz a uma comunicação melhor, de entender o próximo? O fogo do Espírito Santo. Tem aquele 16.3 ali. 16.3 está lá em Provérbios 16:3, que diz assim: consagre a sua vida ao Senhor e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Mas também tem um simbolismo. Cada clube tem um simbolismo. A gente vai falar um pouquinho mais na frente disso, né? Também significa PC, 16ª do alfabeto, 16ª letra do alfabeto e 3ª letra do alfabeto. Pregadores do Caminho. Cada clube tem um simbolismo desse e nós também temos o nosso, tá? Então algumas simbologias, né? Siglas, símbolos são feitos que são reconhecidos pelo clube. Alguma coisa que marcou a época, às vezes você não sabe, às vezes diz qual é a função dele no clube. Se a pessoa tem uma função na direção, se não tem, se ele tem uma história em alguma coisa, se ele não tem. E muitas vezes essas simbologias só são conhecidas dentro do próprio clube. Quem é fora de clube não sabe o que significa aquela simbologia do clube. Só o cara que está ali dentro que sabe o que é. Então tem toda uma mística assim. E também se ele não te falar, é porque você não tem necessidade de saber. Então fica sem saber mesmo, né? Mas a gente está ali mesmo assim para entender essa cultura. E aí tem a simbologia 16.3, né? Que eu já falei. Passa um pouquinho. Provérbios 16.3. E a simbologia que mais assusta os cristãos, que é a simbologia da caveira. Caveira, a gente tem um medo de caveira, né? Porque a caveira sempre está associada a uma coisa de perigo, não é assim? Quando você vê uma eletricidade, alguma coisa que não pode, o que tem lá? A caveirinha com 2 ossinhos. Tipo assim, não vai aí que é morte, né? Então a caveira sempre está associada para a gente a símbolos de morte. Numa dessas minhas viagens aí, conhecendo o mundo bike, eu perguntei para o motociclista: cara, por que o motociclista usa tanta caveira? Por que caveira? Ele falou assim: cara, o simbolismo da caveira para a gente é outro. Qual o simbolismo? O simbolismo da caveira é irmandade, igualdade e fraternidade. Mas por que, cara? Eu falei assim: porque se tirar a nossa pele, tirar os nossos músculos, tirar os órgãos, o que sobra? Eu falei: só sobra a caveira. Na caveira somos todos iguais. Você não vê raça, credo, cor, somos iguais. Eu falei: cara, agora eu entendi essa parada. Então assim, tem um simbolismo muito legal da igualdade. Caveira é o simbolismo da igualdade no meio biker. Então você vê lá as motos cheias de caveira, o que o crente faz? Associa logo a Satanás, né? Mas quem criou o esqueleto, irmão? Quem criou o esqueleto? Deus. Deus. Como é que você vai atribuir a Satanás uma coisa que foi Deus que fez? É Deus que fez. Então passa um pouquinho, já estou encerrando já, gente. Passa um pouquinho. Então, motoclube cristão, como, quando e onde? Eu estou há 20 anos na estrada, pregando o evangelho. Todo dia eu aprendo um pouco. E não aprendi tudo. Todo dia eu aprendo um pouco. Os séculos eles vão evoluindo, como a gente viu, projeto missionário. A cultura vai evoluindo e a gente vai aprendendo um pouco. Mas algumas coisas eu vi assim que é importante o motoclube cristão ter, que é diferente do motoclube que não é cristão. Algumas coisas são muito importantes, que é o que nos mantém vivos e saudáveis ao ponto de fazer relacionamentos saudáveis que geram vida. Passa um pouquinho. Primeiro, motoclube cristão, ele cresce à proporção da empatia. Então eu não vou ali ficar criticando o clube porque faz isso, ou o clube porque faz isso. Não, eu sou ali um agente pacificador e de transmissão do amor de Deus.
que alcança qualquer um. Então, eu vou estar nos lugares, às vezes, lugares ruins, no ponto de vista cristão, mas sendo sal naquele lugar, manifestando a graça de Deus. Às vezes, entre os clubes rolam brigas, rolam confusões, passam pelos mesmos problemas que muitos de nós passam nas famílias, e eles precisam de um apoio. E quando eles precisam de um apoio, tem um motoclube cristão ali, para cuidar, para trazer carinho, para trazer uma palavra de oração, conforto. Passa um pouquinho. Motoclube cristão também é lugar de reconciliação e perdão. Esse rapaz aí que se batizou, esse rapaz era um rapaz quanto mais contra os cristãos, os motoclubes cristãos. E ele se converteu. E ele lá foi conhecer o Congresso Nacional de Motociclistas Cristãos. E lá ele se batizou. Foi muito legal e muito emocionante para nós participar disso, né? Que motoclube cristão é um lugar de perdão e reconciliação. Passa um pouquinho. Motoclube cristão também é um projeto para a expansão do reino de Deus. Lá a gente fez um trabalho recentemente lá com as pessoas com deficientes, cadeirantes, pessoas com histórias lindas, maravilhosas, que às vezes tiveram acidente nas motos ou acidente de carro, e a gente trouxe essas pessoas todas para lá e falou do amor de Deus, e esteve lá com eles e acompanhou a história deles. Fizemos uma rampinha lá para dar acessibilidade para o pessoal. Então, motoclube cristão, ele precisa ser um lugar de expansão do reino de Deus. O reino de Deus, ele não cabe só em cima dessa motocicleta. Ele tem que se expandir para a nossa casa, para as vizinhanças. Ele tem que se expandir para outros estados e até para outros países. Passa um pouquinho. Motoclube cristão também precisa aprender a viver a partilha dos olhares. Onde a gente vive a partilha dos olhares? Oração. Irmão, a gente precisa se reunir, orar, ter grupos de oração. Precisa ter isso. Saber das necessidades um do outro, orar pelo outro, estar junto, também chegar junto, dividir essas partilhas. Então o motoclube cristão precisa disso. Passa um pouquinho. E motoclube cristão é um lugar de gente que não merecia estar, mas em Cristo está. Então, você é digno de estar aqui? Aí não sou digno, mas por causa de Cristo eu me torno digno de estar. Então o motoclube cristão é um lugar de gente assim. É gente que estava perdida, gente que estava sem ter um sentido para a vida e de repente se encontrou. E assim a gente vai fazendo essa obra maravilhosa em Cristo. Passa um pouquinho. Então, só para a gente entender, isso aí é um pouquinho do Congresso Nacional de Motociclistas Cristãos, que reúne os motociclistas cristãos do Brasil inteiro, num lugar, lá na sede campestre da igreja Getsemane. Pastor Jorge Reis empresta lá o espaço para a gente usar gratuitamente, e a gente reúne lá os motoclubes cristãos do mundo inteiro, e a gente compartilha, troca ideia, troca experiências e fala de tudo que Deus está fazendo no Brasil e no mundo. Já estamos em outros países, alcançamos agora Paris, né? E estamos fazendo a obra. Então, gente, se você quer conhecer, quer saber mais sobre o motoclube cristão, como que eu faço parte, como que eu caminho nisso? Tem gente que fala assim, mas pastor, não tenho nem moto. Como que eu vou caminhar nisso? Irmão, se você botar um projeto diante de Deus para fazer a obra dele, algo vai acontecer. Eu não canso de contar essa história, né? Gente que chegou lá, não tinha moto, não tinha perspectiva nenhuma de clube, foi lá, olhou o trabalho, foi tocado pelo Espírito, comprou a moto, tirou a carteira e hoje vive viajando pelo Brasil. É uma coisa que só o Espírito de Deus para mostrar isso. Outro dia a gente estava numa reunião nossa, e um irmão, a gente estava bem descontraído, estava até rindo, e um irmão
se levantou na hora chorando e ele começou a falar de tudo que o clube tinha feito na vida dele e na família dele. A gente ficou até assim, falou assim, meu Deus, para tu ver assim, como é a dimensão disso, como é grande esse negócio e como a gente às vezes não entende isso, né? Então, quando você vê um motociclista andando de moto aí, um motociclista cristão, ele está só passeando não, tá? Apesar de que é gostoso passear de moto. É gostoso? Não, é gostoso demais, né? Mas ele está ali sendo um instrumento de evangelização poderoso no mundo para alcançar tribos que muitas vezes você não pode, mas tem gente que tem esse chamado, tem gente que tem essa vontade e tem essa disposição de estar lá. Então que vocês, queridos, que você, amada igreja, possa estar orando pela gente, né? Orando por esse trabalho. Quando a gente falou ali do escudo dos pregadores, que tem o fogo do Espírito Santo de Deus, né? Aquele fogo ali é o fogo das orações, tá? A gente precisa estar debaixo dessa cobertura espiritual da oração. Sem essa cobertura espiritual, irmão, nada acontece. Nada acontece. Só debaixo dessa cobertura espiritual. E aí as coisas vão acontecendo e a gente não entende por quê. Porque é o mover do Espírito, é o clamor dos santos, pelos missionários espalhados em todas as áreas, espalhados em todas as tribos, alcançando todas as nações. Que Deus abençoe a igreja e muito obrigado pela oportunidade. E a vida de muitos. Até eu estou pensando em me dar, vou lá espiar a terra, tá vendo? Vamos ficar de pé?